Um cirurgião plástico bem reconhecido. O Dr. Herbert Ligeirão Arias é um cirurgião experiente com especialidade em cirurgia estética e reparadora. Formou-se na Universidade Católica Boliviana São Paulo e atualmente exerce sua profissão como cirurgião plástico na Clínica Ninho Jesus I, em Santa Cruz, Bolívia. É um médico com registro profissional no Colégio Médico de Santa Cruz. Sua experiência é garantida por suas residências no Hospital Municipal São João de Deus de Santa Cruz, Bolívia, no Serviço de Cirurgia Plástica da Real Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência do Hospital São Joaquim. Estágios realizados no Serviço de Cirurgia Plástica Zona Leste, Hospital Heliópolis e Serviço de Cirurgia Reparadora do Hospital de Câncer AC Camargo. É um médico registrado no Departamento de Fissuras Lábio-Palatino do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, no Serviço de Cirurgia Plástica do Instituto de Cardiologia Dante Spassanese, no Instituto de Orelha Professor Juarez Avelar, na Unidade de Queimado do Hospital Geral da Vila Penteado, Dr. José Pangella, no Serviço de Morfologia e Genética da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Na cirurgia de mão, professor Dr. Robert Bloch, tudo em São Paulo, Brasil. O Dr. Ligeirão é membro da Academia Brasileira de Estética desde 2006. É membro da Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora desde 2007. Um profissional reconhecido com um amplo currículo, com residências, assistências, cursos, debates, reuniões científicas, congressos, jornadas e simpósios de atualização e especialização. A Clínica Ninho Jesus de Santa Cruz de la Sierra, com mais de 3 décadas de serviços, oferece serviços de alta qualidade, apoiada por extensas instalações e uma equipe de médicos altamente profissional, com diversas unidades e diferentes especialidades médicas. Conta com um completo laboratório de análises clínicas, um moderno centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e farmácia. De uma forma de ajudar mais vocês para ter a sua presença aqui no meu consultório, eu vou responder pessoalmente, diretamente, a maioria das perguntas que as pacientes têm me perguntado até hoje. Por que é mais barato se operar aqui na Bolívia? Essa é uma questão netamente, ao começo é monetária, né? Porque a moeda brasileira, hoje em dia, é mais valorizada do que a moeda boliviana. Então, desde esse ponto de vista, é questão monetária. E a outra seria porque a gente também, como a maioria de nós somos formados lá no Brasil, temos as mesmas valores sobre o que é a vida humana, o ser humano. Além de a gente também ter aprendido técnicas e as indicações mesmas para as cirurgias, né? Como vir para Santa Cruz? A gente sempre recomenda vir de avião e sempre aconselho, no possível, voltar de avião. Para vir aqui para a Bolívia, tem muitas linhas aéreas, tem a Gol, que chega todos os dias, tem a Aerosur, que vem 3 vezes por semana, a Boa, que vem também 3 vezes por semana. Isso já é o próprio paciente que pode decidir de acordo ao preço dos bilhetes. Qual a documentação necessária para vir para a Bolívia? Como a Bolívia forma parte do Mercosul, assim como o Brasil, é só apresentar 2 coisas. O RG válido e a carteira de vacinação para a febre amarela, que tem que ter uma validade mínima de 15 dias. Onde pode a paciente ficar hospedada? Nós temos convênio com bastantes hotéis dentro do nosso site. Você pode conferir uma lista de hotéis que vão desde as 3, 4 até 5 estrelas. Já a paciente pode decidir em qual hotel ficar hospedada. A reserva é feita via e-mail, diretamente a paciente acessa no site daquele determinado hotel e faz a sua reserva, e também, se precisar, pode solicitar o serviço de transporte desde o aeroporto até o hotel. É bom lembrar que todos os hotéis estão totalmente credenciados e é muito seguro, tem bastante segurança em pegar hotéis, ou inclusive dentro do mesmo hotel.
Quantos dias deve permanecer a paciente aqui no nosso país? Eu sempre peço para todas as minhas pacientes ficarem no mínimo 7 dias depois da cirurgia, dependendo da evolução de cada paciente. Tem pacientes que precisam ficar mais dias, mas no mínimo são 7 dias para ficar, sempre dependendo da evolução. Sempre para ter um maior controle, pensando no seu resultado, para que o resultado seja o melhor possível. O que está incluso nos preços, nos orçamentos de cada cirurgia? A gente pode fazer pacotes no qual sempre vai estar incluso os exames pré-operatórios, que são um hemograma completo, com avaliação cardiológica feita pelo o cardiologista da nossa equipe, que é o risco cardíaco pré-cirúrgico. Número 1. Número 2, estão inclusos os honorários da clínica, dentro do qual está contemplado 24 horas de internação em sala privada, mas primeiro 3 horas de recuperação pós-anestesia imediata na UTI. Depois dessas 3 horas, a paciente passa para a sala privada por 24 horas, como eu já falei. As refeições que são dadas aqui durante a sua internação. Se a paciente precisa de internação, se são cirurgias para ficar internadas, porque tem cirurgias que bem podem ser feitas sem necessidade de internação. Aquelas cirurgias que não precisam de internação, a paciente mesmo assim passa para a UTI por 3 horas, inclusive pode ficar até 4 horas na internação de recuperação, depois das quais ela pode ir para, como a cirurgia não precisa de internação, pode ir para o seu hotel. Os honorários da equipe cirúrgica que está composta pelo cirurgião plástico assistente, o anestesista, a cardiologista, bioquímico, instrumentista, circulante, e obviamente o cirurgião plástico principal. E também dentro daqueles pacotes estão a primeira consulta e tudo que é o segmento pós-operatório, as consultas de controle, que tudo é feito pessoalmente por mim, aqui no consultório. Acompanhante. Sempre é bom trazer um acompanhante, seja independentemente se a cirurgia é uma cirurgia combinada ou é uma cirurgia simples, né? Porque a paciente tem que estar em repouso, sempre vai precisar de alguém que ajude ela a caminhar, se levantar, pegar um copo de água, alguma coisa assim. Se a paciente não pode vir com algum acompanhante por alguma razão, a gente conta com enfermeiras aqui da clínica que elas podem ficar a noite inteira ou inclusive podem ficar o dia todo já acompanhando a paciente, ajudar ela a fazer curativos, tomar banho, coisas assim. Obviamente isso a paciente já acerta diretamente com a enfermeira. Como fazer uma avaliação? Você pode acessar diretamente no site, me envia seus dados, idade, número de filhos, e eu preciso que você me diga com as suas próprias palavras de o que você estaria precisando de se operar. E o segundo mais importante, me envia fotos, sempre fotos de perfil, de frente, de trás, sem rosto, não é preciso enviar o rosto. E eu posso fazer a avaliação via internet, e ao final de contas eu posso até passar um orçamento, um pré-orçamento, porque na verdade a gente sabe mesmo de o que você vai precisar aqui na consulta, logo após o exame físico, sempre tendo como base o que eu já tinha passado via e-mail. Falando dos nossos preços, o preço que a gente envia via e-mail logo daquele pré-avaliação pelas fotos, é o preço que sempre está sujeito a mudar, de acordo a presença mesmo aqui da paciente, porque tem pacientes que não... Quer dizer, não é a mesma coisa uma paciente que pesa 50 quilos, a outra que pesa 60, a outra que pesa 70, a outra que pesa 80, porque são maiores os anestésicos, o medicamento que a gente vai precisar, maior as horas cirúrgicas que a paciente vai ficar dentro do centro cirúrgico. E tudo isso influi dentro do preço final. A cirurgia plástica que a gente mais costuma operar dentro das nossas pacientes brasileiras, a maioria, elas vêm por lipoaspiração com lipoescultura de glúteo, que é o enxerto de gordura no bumbum, e abdominoplastia.
Aquelas cirurgias, a maioria são as 3 combinadas, podem ser feitas sempre dependendo dos exames, podem ser feitas e o paciente precisa só de passa para a UTI como sempre, 24 horas de internação e pode ir para o hotel e a gente continua fazendo os controles pós-cirúrgicos. Logo, temos a prótese mamária, que é um implante de silicone, que pode ser com ou sem levantamento de mama, de acordo à pele da paciente, o número de filhos, que é uma das razões pela qual também a gente sempre pede fotos. Logo temos a rinoplastia, que é o tratamento do nariz, temos a orelha de abano e temos o lifting facial, ou ritidoplastia, ou cirurgia de ruga. Logo, nessa ordem, pode ter implante de prótese de glúteo, com prótese de panturrilha também. Falando exclusivamente do implante de prótese de mama, se a paciente quer uma mamoplastia de aumento, dentro do pacote está incluso o par de prótese de mama, né? Agora, no nosso país, a gente tem todas as marcas que existem no mercado. Temos as brasileiras, que é a Silimed, temos a americana, que é a Mentor, temos as francesas. A gente sempre tem dentro do nosso pacote a marca ISD, que é uma prótese americana. Todas as nossas próteses são credenciadas, cumprem todos os requisitos internacionais. A gente se recomenda essa prótese porque é a única atualmente que tem uma garantia de por vida por uma provável contratura capsular. Além de que atualmente é a que tem maior quantidade de números disponíveis no mercado, números, perfis. Mas se a paciente tiver alguma prótese em particular, a gente coloca sempre quando aquela marca seja credenciada, né? A forma de pagamento. A forma de pagamento que a gente aceita o pagamento é à vista, em moeda dólar ou peso boliviano. Como? Primeiro, a paciente paga os 50% do orçamento na hora de marcar a sua cirurgia para reservar o seu espaço no centro cirúrgico, e o resto ela pode pagar na mesma hora da sua internação. Aqui, assim como no Brasil, a gente tem a nossa Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva. Se você escolheu já o seu cirurgião plástico, por favor, você tem que ter certeza que ele seja parte da Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva. O site da sociedade também está dentro do nosso site. Você pode acessar, pode conferir se o seu médico é parte dessa sociedade, para não correr risco de ir com algum colega, algum médico que não é parte da nossa sociedade, obviamente não é cirurgião plástico, não está treinado, nem está formado para fazer esse tipo de cirurgias. Então, por último, mas não menos importante, eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua compreensão e por ter nos escolhido como os seus cirurgiões. Obrigado. Ele é o Dr. Rembert Ligeirão, seu médico, cirurgião plástico, esteticista e com garantia de muitos anos de experiência na melhor clínica de especialidade da Bolívia. Ajudar mais vocês para ter a sua presença aqui no meu consultório, eu vou responder pessoalmente, diretamente, a maioria das perguntas que as pacientes têm me perguntado até hoje. Por que é mais barato se operar aqui na Bolívia? Essa é uma questão netamente, ao começo é monetária, né? Porque a moeda brasileira, hoje em dia, é mais valorizada do que a moeda boliviana. Então, desde esse ponto de vista, é questão monetária. E a outra seria porque a gente também, como a maioria de nós somos formados lá no Brasil, temos as mesmas valores sobre o que é a vida humana, o ser humano. Além de a gente também ter aprendido técnicas e as indicações mesmas para as cirurgias, né? Como vir para Santa Cruz? A gente sempre recomenda vir de avião e sempre aconselho, no possível, voltar de avião. Para vir aqui para a Bolívia, tem muitas linhas aéreas, tem a Gol, que chega todos os dias, tem a Aerosur, que vem 3 vezes por semana, a Boa, que vem também 3 vezes por semana.
Isso já é o próprio paciente que pode decidir de acordo ao preço dos bilhetes. Qual a documentação necessária para vir para a Bolívia? Como a Bolívia forma parte do Mercosul, assim como o Brasil, é só apresentar duas coisas: o RG válido e a carteira de vacinação para a febre amarela, que tem que ter uma validade mínima de 15 dias. Onde pode a paciente ficar hospedada? Nós temos convênio com bastantes hotéis dentro do nosso site. Você pode conferir uma lista de hotéis que vão desde as 3, 4 até 5 estrelas. Já a paciente pode decidir em qual hotel ficar hospedada. A reserva é feita via e-mail. Diretamente a paciente acessa no site daquele determinado hotel e faz a sua reserva. E também, se precisar, pode solicitar o serviço de transporte desde o aeroporto até o hotel. É bom lembrar que todos os hotéis estão totalmente credenciados e é muito seguro, tem bastante segurança em pegar hotéis, ou inclusive dentro do mesmo hotel. Quantos dias deve permanecer a paciente aqui no nosso país? Eu sempre peço para todas as minhas pacientes ficarem no mínimo 7 dias depois da cirurgia, dependendo da evolução de cada paciente. Tem pacientes que precisam ficar mais dias, mas no mínimo são 7 dias para ficar, sempre dependendo da evolução. Sempre para ter um maior controle, pensando no seu resultado, para que o resultado seja o melhor possível. O que está incluso nos preços, maior as horas cirúrgicas que a paciente vai ficar dentro do centro cirúrgico. E tudo isso influi dentro do preço final. A cirurgia plástica que a gente mais costuma operar dentro das nossas pacientes brasileiras, a maioria, elas vêm por lipoaspiração com lipoescultura de glúteo, que é o enxerto de gordura no bumbum, e abdominoplastia. Aquelas cirurgias, a maioria são as 3 combinadas, podem ser feitas sempre dependendo dos exames, podem ser feitas e a paciente precisaria só de passa para a UTI como sempre, 24 horas de internação e pode ir para o hotel e a gente continua fazendo os controles pós-cirúrgicos. Logo temos a prótese mamária, que é um implante de silicone, que pode ser com ou sem levantamento de mama, de acordo à pele da paciente, o número de filhos, que é uma das razões pela qual também a gente sempre pede fotos. Logo temos a rinoplastia, que é o tratamento do nariz, temos a orelha de abano e temos o lifting facial, ou ritidoplastia, ou cirurgia de ruga. Logo, nessa ordem, pode ter implante de prótese de glúteo, com prótese de panturrilha também. Falando exclusivamente do implante de prótese de mama, se a paciente quer uma mamoplastia de aumento, dentro do pacote está incluso o par de prótese de mama, né? Agora, no nosso país, a gente tem todas as marcas que existem no mercado. Temos as brasileiras, que é a Silimed, temos a americana, que é a Mentor, temos as francesas. A gente sempre tem dentro do nosso pacote a marca ISD, que é uma prótese americana. Todas as nossas próteses são credenciadas, cumprem todos os requisitos internacionais. A gente se recomenda essa prótese porque é a única atualmente que tem uma garantia de por vida por uma provável contratura capsular. Além de que atualmente é a que tem maior quantidade de números disponíveis no mercado, números, perfis. Mas se a paciente tiver alguma prótese em particular, a gente coloca sempre quando aquela marca seja credenciada, né? A forma de pagamento. A forma de pagamento que a gente aceita o pagamento é à vista, em moeda dólar ou peso boliviano. Como? Primeiro, a paciente paga os 50% do orçamento na hora de marcar a sua cirurgia para receber. Formou-se na Universidade Católica Boliviana São Paulo
e atualmente exerce sua profissão como cirurgião plástico na Clínica Niño Jesus 1, em Santa Cruz, Bolívia. É um médico com registro profissional no Colégio Médico de Santa Cruz. Sua experiência é garantida por suas residências no Hospital Municipal São João de Deus de Santa Cruz, Bolívia, no Serviço de Cirurgia Plástica da Real Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência do Hospital São Joaquim. Estágios realizados no Serviço de Cirurgia Plástica Zona Leste, Hospital Heliópolis e Serviço de Cirurgia Reparadora do Hospital de Câncer AC Camargo. É um médico registrado no Departamento de Fissuras Lábio-Palatino do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, no Serviço de Cirurgia Plástica do Instituto de Cardiologia Dante Spassanese, no Instituto de Orelha Professor Juarez Avelar, na Unidade de Queimado do Hospital Geral da Vila Penteado, Dr. José Pangella, no Serviço de Morfologia e Genética da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, na cirurgia de mão, professor Dr. Robert Bloch, tudo em São Paulo, Brasil. O Dr. Ligeirão é membro da Academia Brasileira de Estética desde 2006. É membro da Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora desde 2007. Um profissional reconhecido com um amplo currículo, com residências, assistências, cursos, debates, reuniões científicas, congressos, jornadas e simpósios de atualização e especialização. A Clínica Niño Jesus de Santa Cruz de la Sierra, com mais de 3 décadas de serviços, oferece serviços de alta qualidade, apoiada por extensas instalações e uma equipe de médicos altamente profissional, com diversas unidades e diferentes especialidades médicas. Conta com um completo laboratório de análises clínicas, um moderno centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e farmácia. De uma forma de ajudar mais vocês para ter a sua presença aqui no meu consultório, eu vou responder pessoalmente, diretamente, a maioria das perguntas que as pacientes têm me perguntado até hoje. Por que é mais barato se operar aqui na Bolívia? Isso é uma questão netamente, ao começo é monetária, né? Porque a moeda brasileira, hoje em dia, é mais valorizada do que a moeda boliviana. Então, desde esse ponto de vista, é questão monetária. E a outra seria porque a gente também, como a maioria de nós somos formados lá no Brasil, temos as mesmas valores sobre o que é a vida humana, o ser humano. Além de a gente também ter aprendido técnicas